A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor. Lembrando que é um oferecimento da Associação Médica de Imperatriz. Um programa que traz esclarecimentos médicos e bem-estar em geral. Não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor. Nosso tema hoje será cirurgia plástica. É verdade que trouxemos ele, diretora? Paulo de Moura. E olha que o cachê foi bem alto. Altíssimo esse cachê de hoje. Dr. Paulo de Moura, um dos cirurgiões plásticos mais renomados da região tocantina. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu não sou tão difícil, mas a correria da vida mesmo, a gente hoje, graças a Deus, bastante ocupado na cidade, mas é um prazer, porque eu sempre acho que hoje a gente tem orgulho de ter um bom serviço de cirurgia plástica em Imperatriz, não só a mim, mas com os outros colegas, e isso só engrandece. A gente realmente provou que a cidade hoje é um bom local para se fazer cirurgia plástica. Doutor Paulo, Imperatriz já tem um centro de cirurgia plástica consolidado? Já, hoje, isso nos últimos 10 anos, que houve sempre muitas trocas de profissionais, mas a gente hoje tem um grupo de pelo menos 5 colegas que já estão mais ou menos fixos na cidade, e hoje a gente tem um orgulho de ter de toda essa região vizinha, sul do Pará, Marabá, sul do Maranhão, Balsas, Araguaína, Palmas, e toda a região próxima aqui de Imperatriz, no Maranhão. Diariamente a gente tem pacientes que migram aqui, né? A gente superou Teresina em cirurgia plástica, que é uma capital. Que notícia! Então, doutor Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Imperatriz hoje é uma referência em cirurgia plástica. É uma referência e isso está crescendo cada vez mais. Eu acho, não tenho certeza que o ano que vem a gente entra com um serviço reparador de mais capacidade, tipo queimados, a parte de reconstrução mamária para os pacientes com câncer, entrando mais na reparadora, porque hoje a cirurgia plástica estética em Imperatriz é uma coisa que existe e com bons resultados. E então, doutor Paulo, na sua lida diária, o que você mais tem feito? Que tipo de cirurgia? Cirurgia de mama, lipo, barriga? Na verdade, a região tocantina é uma região que desperta muita vaidade. As pessoas eu acho que as mulheres são extremamente vaidosas e existe uma miscigenação de migração, né, e cultura, que é aquilo que até o professor Ivo Pitangui, o nosso papa da cirurgia plástica, sempre falou. Quanto mais misturado é o brasileiro, mais bonito vai ficando, porque tem coisas exóticas. A gente tem uma loura com a boca negroide, bem carnuda, que é o sonho de toda mulher, e eu tenho hoje uma negra com o nariz super afilado, e que isso faz ela ficar diferente, com um aspecto asiático. Com isso faz as mulheres ficarem mais vaidosas, porque não é tão difícil, né? Então, quer dizer que cada cirurgia é uma cirurgia, não existe aquela fórmula própria. Isso, na verdade, hoje você até me perguntou, né? A cirurgia que a gente mais faz hoje na região são as lipoaspirações, porque é o desejo da silhueta, do corpo de violão, porque você hoje tira a gordura das costas e os pneuzinhos dos flancos e coloca toda essa gordura no bumbum. Então, a silhueta de um bumbum bonito, que é digamos, cartão postal do Brasil, né?
E as próteses, que são principalmente as próteses de mama, ainda continuam sendo as campeãs, né? As mulheres todas hoje de 15 a 60 anos de idade ainda têm esse sonho de se colocar uma prótese, indiferente da idade. A gente só administra isso melhor porque nem precisa ser também tão cedo, nem também precisa ser tão tardio, né? Mas tem que ter uma coisa mais moderada. Mas a campeã de cirurgias na região é prótese de mama. Então vamos falar um pouco sobre prótese de mama. Sobre mama, existe alguma idade mais adequada que se possa começar a fazer essa cirurgia? Olha, uma coisa que é sempre certa e é importante isso. Na verdade, para o cirurgião, após o terceiro ano, do primeiro ano da menstruação, qualquer mulher tem indicação de colocar prótese. A gente às vezes espera um pouco, porque hoje as meninas com 13 anos de idade estão menstruadas, já estão menstruadas com 11 anos. Então, na verdade, com 13, 14 ainda é um pouquinho recente. Então, eu acho que a partir dos 15 ou 16 anos seria uma idade mais ou menos equilibrada. Mas a gente sempre se preocupa hoje, porque o adolescente jovem, ele ainda é muito envolvido nas guloseimas. Então, assim, não é uma mulher que vai se preocupar com vaidade. Então, hoje eu coloco uma prótese numa menina de 14 anos, com 18 ela é uma obesa. Então, isso vai prejudicar. Então, a gente tem que ter controle e saber escolher bem e indicar bem isso ao paciente. Então, eu acho que a idade ideal seria a partir dos 17 a 18 anos. Coincide mais ou menos com o fechamento da fise óssea. Exatamente, porque você não vai ter grandes transformações hormonais, você já tem uma definição. Você que tem dúvidas sobre cirurgia plástica, não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor. E agora, doutor Paulo, nós tivemos o trabalho de ir às ruas e saiba que as dúvidas foram muitas, muita gente querendo que você elucide algumas perguntas. Então, eu quero que você ouça com atenção. Que bom, Jean. Então, estou mais ansioso para responder as perguntas. Olá, doutor Paulo. Eu me chamo Islene, moro na Pedro Neiva de Santana e eu gostaria de saber a respeito da prótese de silicone. Que eu fiquei sabendo que no decorrer do tempo ela precisa ser mudada. Isso é verdade ou não? Olá, Islene. Olha, as próteses de silicone, até 5 anos atrás, foi feito um trabalho e o tipo que tem específico, que chama-se texturizada, se pensou em ser definitiva, mas na verdade nenhuma prótese é definitiva. Existe hoje uma nova denominação que nós chamamos de prótese de longa permanência. A partir do momento que você tem um corpo estranho dentro de você, a mulher é obrigada a anualmente fazer pelo menos uma ultrassonografia da mama e, se for acima de 40 anos, fazer uma mamografia. Desta forma, você pode ficar com a prótese durante um longo período sem nenhuma preocupação. É que no decorrer da vida, as mulheres às vezes apresentam cistos ou pequenos nódulos que até são benignos. Então, consequentemente, se houver um procedimento na mama, a gente aproveita e troca a prótese. Mas eu, particularmente, já troquei prótese de 15, 17, 22 anos e as próteses intactas. O que precisa ter é cuidado, como a gente sempre fala, de se fazer um exame periódico, pelo menos uma vez por ano. Boa tarde, doutor Paulo. Eu sou a Laine, de Canaã dos Carajás, no Pará. Eu gostaria de saber qual a idade mínima que você recomenda para se colocar próteses. Oi, Laine. Então, respondendo a sua pergunta, que eu até já vinha falado anteriormente. Na verdade, a idade mínima é a partir do terceiro ano da primeira vez que você fica menstruada. Hoje a gente considera-se pelo menos a partir de 17 a 18 anos de idade. E mais adulta, uma mulher mais madura, realmente a gente procura pelo menos até os 65 anos de idade. Não que uma mulher de 70, 80 não possa vir colocar prótese, mas hoje o risco é bem
maior para qualquer tipo de cirurgia. Então a gente aconselha que pelo menos dos 18 até os 60 anos de idade não tem nenhum problema. Boa tarde, doutor Paulo. Me chamo Jonathan Gabriel Moura, sou do município de Campestre do Maranhão. E minha dúvida referente à cirurgia plástica é como você enxerga a valorização dessa área da medicina dentro do processo de saúde e doença. Oi, Jonathan, de Campestre. Um abraço, principalmente que eu tenho pessoas e pacientes aí, queridos amigos. Jonathan, hoje a gente realmente enquadra a cirurgia plástica e estética como uma coisa que você realmente não gosta. Então, a gente considera uma doença. E a vida é curta, ser feliz é uma coisa super importante. Então, o que for possível para melhorar a autoestima de um homem ou de uma mulher, principalmente de uma mulher, a cirurgia plástica estética está aí para consertar esses defeitos que às vezes para os outros não é nenhuma coisa grave ou até chamado supérfluo. Mas a gente tem evoluído muito em todos os sentidos, tanto na cirurgia plástica e estética como reparadora. Doutor Paulo, meu nome é Adriana de Sá. Gostaria de saber sobre a questão do IML. Se tem uma regra específica pela estrutura da pessoa, como é que é feito? Oi, Adriana. Respondendo a sua pergunta, o volume da prótese, na verdade, sempre vai a pedido do paciente. Embora hoje, na maioria das vezes, a internet influencia de uma forma um pouco ruim, porque cria fantasias, estereótipos de que um peito grande é maravilhosamente bonito. Às vezes, ao gosto de algumas pessoas, mas, de certa forma, fisiologicamente falando, uma mama quanto maior, mais desconfortável e mais peso. Então a gente tem que fazer uma relação com peso, altura, idade, tudo isso, porque você não vai colocar uma prótese muito grande para se transformar num peito gigante que as mulheres procuram para operar. Então eu sempre dou um conselho: acredite no seu cirurgião, porque hoje a gente todo dia coloca prótese de silicone. Então, na verdade, nós temos a melhor experiência para falar. Dentro do que se conversa, se você realmente está interessado em uma prótese maior, eu vou estudar a maior que cabe a você. E se você está interessado em uma prótese confortável, a gente vai ver um tamanho que seja de um volume considerável e satisfatório. Então, dessa forma, eu sempre aconselho: acredite no seu cirurgião, que é melhor. Agradecemos as perguntas e mais ainda as respostas do Dr. Paulo de Moura. Portanto, não saia daí, seu doutor volta já. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor, com o renomado cirurgião plástico Paulo de Moura. Doutor Paulo, a plástica, às vezes a gente observa nacionalmente, existe alguns problemas de segurança na realização da cirurgia plástica. Como deve ser feito um procedimento para que ele seja seguro, para que não tenha problemas? Isso é uma excelente pergunta, Jean, porque hoje é super importante, primeiro de tudo, você escolher bem o seu cirurgião. Afinal de contas, a cirurgia pode ser a coisa mais simples do mundo, mas sempre envolve risco. A gente sempre fala, é risco 1, é igual ir para o dentista, mas envolve risco. Então, escolha bem o seu cirurgião, procure saber se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele tem realmente essa especialidade, porque infelizmente hoje você tem várias propostas. Eu sempre falo, às vezes eu perco algumas cirurgias, eu e os meus colegas, porque as pessoas vão até Goiânia. Eu digo, olha, é uma capital maravilhosa, mas você encontra do melhor ao pior, porque você não pode trocar uma cirurgia mais barata saindo de um hospital para operar em uma clínica onde não tenha UTI e principalmente, como a gente está falando em prótese, olha, prótese hoje existe de todos os modelos e de todas as marcas, de valores que variam de R$500 a R$3.500. Então, o cirurgião tem que estar bem informado e esclarecer de forma honesta e verdadeira a sua paciente. Então, é fundamental os exames pré-operatórios, exames de sangue para ver se não tem anemia.
precisa se fazer um estudo detalhado de ultrassonografia da mama, porque a gente considera uma mama virgem que nunca teve um corpo estranho e agora vai passar a existir pro resto da vida com uma prótese que é um corpo estranho. Então precisa ter os exames para poder garantir uma segurança. Que exames são os principais exames que você solicita, Dr. Paulo? Hoje, na faixa etária de até 40 anos, a ultrassom da mama é fundamental para a gente pesquisar se existem cistos ou nódulos. Isso aí é fundamental. A partir de 40 anos, a gente usa a mamografia, que hoje ela tem digital, apesar delas reclamarem demais pela dor, desconforto, mas é um exame necessário. Hoje, os exames de sangue, principalmente, a gente tem até tido um pouco de referência àquela coisa das viroses, dos insetos, tudo isso, porque hoje a gente tem que observar principalmente a quantidade de plaquetas, né? E se há reações alérgicas existentes ou até a história clínica do paciente. Dr. Paulo, quais os tipos de prótese mais usadas? E outra pergunta que eu queria que respondesse logo a seguir era se a cirurgia plástica ainda continua para ricos e milionários, ou se já existe acesso a pessoas com menos condições. Não, eu acho que na vida tudo é uma questão de programação. Eu sempre falo para os pacientes, você tem o seu sonho, corra atrás dele. Inclusive, a cirurgia plástica às vezes se transforma no grande sonho de toda mulher. Eu vejo pacientes, doutor, eu me programei assim 10 anos da minha vida para ter esse dinheiro. Hoje é acessível, hoje a gente facilita, você por exemplo, eu tenho um programa que é um parcelamento programado. Eu posso dividir uma cirurgia em até 10 vezes, desde que a paciente pague e depois faça a cirurgia. Isso é uma forma de você fugir um pouco dos juros e dessa coisa toda bancária, que é muito complicado, os juros hoje, principalmente, existe essa forma. Quando não, eu sempre digo, se programe, junte o dinheiro e se faz uma cirurgia hoje, que é como eu lhe digo, o mais importante é você ter a certeza de que está usando uma prótese de boa procedência. A qualidade da prótese é fundamental, porque a gente está colocando um corpo estranho que pelo menos 10 anos vai ficar dentro de você, né? Então eu sempre falo isso para o paciente. Você acha que eu vou colocar dentro de você uma coisa que custa R$500 ou que foi produzida lá na China? É muito complicado. E a responsabilidade nossa é fundamental. Hoje, particularmente, eu uso a Silimed, que é uma marca hoje já nacional. Ela é de origem francesa, mas é fabricada já no Brasil. E por quê? Simplesmente pela logística. A gente está aqui em Imperatriz do Maranhão. Eu tenho hoje escritório de representação, tenho um acervo armazenado delas. Então, qualquer complicação que eu tenha, eu posso responder por isso. E esse fabricante me dá uma responsabilidade e um retorno muito honesto. Então, isso é fundamental. Uma época eu usei muito prótese americana, mas depois que eu descobri dessas autorizações de Anvisa, que fica em container, às vezes 6 vezes nos cais aí do Brasil, quando você vai ver, é uma prótese que você está comprando cara porque é americana, mas em compensação é um lote de fabricação já inexistente nos Estados Unidos. Então você está com uma peça que hoje você não vai ter nenhuma segurança. Então acredite sempre no médico. Eu acho que é super importante. As cirurgias todas dão certo quando você tem confiança total no seu cirurgião e realmente obedece o que é pedido a ser feito. Dr. Paulo, e o pós-operatório, ele é muito limitante? Não, muito pelo contrário. Hoje se trabalha se pensando sempre, como a gente está falando em prótese de silicone, em mulheres. Então a mulher hoje ela é ativa, ela quer trabalhar, ela quer voltar à sua atividade física, quer voltar a cuidar dos filhos. Prótese de silicone hoje, existem algumas colocações super importantes. Você pode colocar uma prótese antes de ter filho, você pode amamentar depois que tem prótese, que não existe nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Hoje eu tenho fotografias de pacientes que têm prótese há mais de 4 a 5 anos e engravidaram, tiveram lactação perfeita, as crianças ficaram e mulheres que amamentaram durante 6 meses ou até 1 ano, e nem por isso a prótese caiu, eu tive que refazer cirurgia. Então assim, a idade correta é a idade que você tem vontade de aumentar a sua mama. Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, a vida é curta, se você tem vontade de realizar um sonho, faça agora. Quanto mais tempo, mais decepção, mais angústia, né? E é uma questão de se programar. É possível sim, não é uma coisa cara, mas existe um valor a isso, né? Então é só uma questão de programação, né, doutor?
Doutor Paulo, ainda sobre as próteses de mama, eu queria que você falasse um pouco sobre as cicatrizes, os tipos de cicatrizes, as técnicas que você usa. Lógico que não vamos entrar em muito detalhe técnico, mas assim, de uma forma que o nosso público entenda. Isso é super importante. Na verdade, quando a gente fala em prótese de silicone, existem 3 locais de acesso. Uma é o básico, que é o que a gente chama de suco mamário. É um corte abaixo da mama, onde a mama faz a curvazinha, você faz esse chamado suco mamário, que na maioria das vezes até 70% das colocações de prótese é feita por aí. Eu sempre digo que é uma incisão muito fácil, é uma colocação mais fácil ainda, que teoricamente a gente colocaria até de olho fechado. Depois vieram a gente vai aperfeiçoando técnicas e se pensou, vamos tentar tirar as cicatrizes, diminuir. Usamos muito por via axilar. Eu, por uma época e umas décadas, usei muito prótese colocada por via axilar. O que acontece? Depois eu desisti, porque alguns pacientes ficam com a marca, uma mancha escura, como um sinal. Então, quando você levanta os braços, está lá 2 cortes pretos e nas revistas apareceram tanto que era prótese axilar, que hoje uma mulher tem um corte embaixo, as pessoas não acreditam que é prótese, porque o peito está tão bonito. Ao contrário, do corte na axila, todo mundo já acha que é prótese. Então isso realmente é super importante. Hoje eu particularmente uso as incisões periaureolar, ou seja, próximo à auréola, né, há uma transição de pele à parte marronzinha da mama. O que acontece? Em cada 10 mulheres, 3 a 4 vão ter cisto da mama ou nódulo, que vão procurar um mastologista numa vida adulta, e a incisão para se tirar esse nódulo ou cisto é pela auréola. Então é a melhor cicatriz para você fazer, porque se um dia você tiver qualquer problema, já vai estar no mesmo local. Ao contrário de quem fez um corte no suco mamário embaixo, ou quem fez na axila, vai ganhar um 3º corte na auréola para se retirar um cisto. Então, quando a auréola é favorável, não acontece nenhuma alteração na sensibilidade, você também não acontece nenhum problema na lactação, porque a gente faz fora do circuito, onde tem o ducto principal, que vai estar com o leite para o bebê. Então, assim, não se preocupe, se tiver que ser periaureolar, pode fazer com segurança, que você pode ter lactação e não vai alterar a sensibilidade, principalmente. Muito pelo contrário, às vezes algumas cicatrizes até aumentam a sensibilidade, que isso é muito bom para uma área erógena como é a mama. Doutor Paulo, e esses pacientes submetidos à mastectomia total, o que pode ser feito para melhorar esse aspecto? Olha, existem as reconstruções, hoje o governo, né, até autoriza esse tipo de cirurgia. Nós estamos vivendo uma época de muitos conflitos de governo, né? O país todo está vivendo uma fase difícil. Eu particularmente faço um trabalho numa cidade vizinha aqui, que é Araguaína, por um convite, e a gente tem feito reconstruções mamárias, e toda mulher que tenha uma mama amputada, ela tem direito à reconstrução, tem direito à colocação de prótese, tem direito a refazer a auréola, refazer o mamilo. Então, assim, se você conhece alguma amiga, alguma vizinha que fez uma cirurgia de mama e hoje está com uma mama amputada ou não tem, não precisa dessa angústia, é só nos procurar. Aqui existem serviços no Hospital São Rafael, acho que não tenho certeza, com o doutor Ernesto, e eu também, às vezes, quando não consigo fazer aqui, a gente faz na cidade vizinha Araguaína, mas isso é feito totalmente pelo SUS e a paciente tem esse direito. Então o SUS contempla todo esse tratamento? Exatamente. A gente tem feito alguns programas sociais no sentido de tentar outro tipo de cirurgia, como as gigantomastias, né? Porque realmente são pacientes às vezes muito carentes. Eu agora estou com uma catadora de coco de uma região aqui já próxima a São Luís, que eu devo pelo menos tirar 3 quilos de cada mama dela. Eu nunca vi uma gigantomastia, que é uma mama gigante. Pra você ter uma ideia, ela está sentada, né, a mama dela bate na perna dela, de tão grande. Ela amarra o peito para poder. E essa mulher tem exatamente hoje 52 anos de idade. Isso não é estética, né, doutor Paulo? Exatamente. Isso é reparação, né?
E a gente tem buscado através dos hospitais públicos, que eu acho que tem a obrigação de nos ajudar e ajudar a população. É que sempre quando a gente fala em serviço público, entendam, não é nunca má vontade do médico. É porque para eu operar uma paciente dessa no hospital público, eu preciso ter certeza que o fio que está lá é o mesmo que eu uso no privado, que o curativo que eu vou fazer nela é o mesmo que eu estou fazendo no hospital privado, para que dê garantia a ela ter o mesmo direito a qualquer outra paciente. Então, dessa forma, está se fazendo justiça. Eu não posso querer fazer um arranjo e usar qualquer fio ou material em um hospital, porque, afinal de contas, é o meu nome que está em jogo e o nome de todos os outros colegas. E o nome da cirurgia plástica que a gente conquistou nessa região. Então, hoje, o serviço de cirurgia reparadora está crescendo gradativamente como cresceu a cirurgia estética. E é isso que a gente aspira nos próximos anos na região. Nós queríamos agradecer ao Dr. Paulo e deixar nossa TV aberta para suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer e fico muito feliz e estou disponível, eu já disse, quando precisar, aos meus amigos que fizeram as perguntas, estou à disposição. Eu acho que quanto mais esclarecido o paciente ou o cliente, que hoje a gente chama um cliente, porque você em potencial, você está procurando um serviço, procurando melhorar sua autoestima. Então, assim, quanto mais informação você tiver, hoje através das redes sociais, WhatsApp, tudo isso é possível você esclarecer as suas dúvidas. Fica sempre aquela coisa, doutor, mas eu já perguntei a você pelo WhatsApp. Não, mas a consulta médica é sagrada. Eu tenho que lhe examinar pessoalmente. Eu posso até dar uma média de custo, de valores, isso não me envergonha. Mas o mais importante é você sentir o médico próximo de você fazendo o exame e ter certeza que você fez uma boa escolha e um bom resultado. Muito obrigado. Brilhante, simplesmente brilhante. Esse foi o Dr. Paulo de Moura falando hoje sobre cirurgia plástica. Até breve!